Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para conversar sobre o Uber, sobretudo o Uber Porto Alegre, ok? O pessoal aí está questionando sobre essa questão da legalidade, etc e tal. Gostaria de dizer de novo que nenhuma lei municipal pode ser maior, pode falar mais alto do que a lei federal, ok? Então, eu vou ler para vocês aqui uma coisa muito importante. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Nancy, afirmou que só uma lei federal pode proibir o Uber. Isso ela afirmou durante o segundo Congresso Brasileiro de Internet, realizado há alguns dias atrás em Brasília. Ok? Segundo ela, as recentes decisões de governos estaduais e municipais para regulamentar ou proibir a atuação do aplicativo de transporte Uber não devem durar caso pedidos de contestação cheguem ao Supremo Tribunal Federal. Entenderam? O Supremo Tribunal Federal, na avaliação da ministra, deverá vetar essas decisões por serem inconstitucionais. Quais decisões? De proibir Uber, como em Porto Alegre querem proibir. Segundo o artigo 30 do capítulo 4 do título 3º da Constituição, compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo. Porém, Fátima fez uma distinção entre os serviços prestados pelos taxistas e pelo aplicativo. O táxi é transporte público individual, que deve atender de forma universal aos passageiros, enquanto o Uber é um transporte privado individual, no qual impera a autonomia da vontade do motorista de acordo com a conveniência. A Lei 12.468 de 2011, que regulamenta a profissão de taxista, o define por utilização de veículo automotor próprio ou de terceiros para o transporte público individual remunerado de passageiros. Para a classe, o Uber opera em área de atuação, mas sem regulamentação exigida. A ministra também citou passagens do Código Civil e do Marco Civil da Internet para reforçar seu argumento. O Marco Civil traz em seu sexto fundamento, livre iniciativa, livre concorrência e a defesa do consumidor. A magistrada ainda fez um apelo para que a população, segundo ela, os maiores interessados na questão, a gente está vendo que a população está apoiando em 90% Uber, ou até mais, tá? Mas no mínimo 90% o apoio ao Uber. Ela diz que os maiores interessados na questão, a magistrada ainda fez um apelo para que a população que é a maior interessada na questão seja ouvida na discussão pública sobre a atuação do Uber. Esse debate não pode ser pautado exclusivamente por pressão política de categoria de profissionais. Mais cedo, no congresso promovido pela Abranet, o diretor do Uber no Brasil, Daniel Mangabeira, um abraço, Daniel, disse que o aplicativo, assim como outros novos serviços, vem promovendo a rediscussão das formas tradicionais de fazer as coisas e por isso pisa no calo de setores já estabelecidos. Perguntado se os benefícios do app, do aplicativo, como redução da necessidade de ter carro particular e maior mobilidade urbana, já não seriam praticados antes pelos táxis, Daniel Mangabeira, disse que ambos podem coexistir, só que só quem tem a ganhar é a sociedade, quando houver a percepção de que um serviço é público, no caso os táxis, e o outro é privado, no caso Uber. Essa coexistência será muito provável. Então, o que eu quero dizer com isso?
quis trazer essa distinção e essa questão da lei. Então, há uma lei federal que nos permite, tanto como motorista como usuário, o uso do Uber, do aplicativo Uber. Então, né, não tem o que discutir mais. Porque são diferentes. Táxi é um jeito de transporte público individual e o Uber é privado individual. É diferente, né? Só não entende quem não quer, né? Então, cabe ao passageiro escolher com quem ele quer ir. Se o passageiro quer ir com táxi, ele vai ir com táxi. Se ele quer ir com Uber, ele vai com Uber. Não é o taxista que vai decidir isso. E nem é nós do Uber que vamos decidir se ele vai conosco com o taxista. É ele que escolhe. Ninguém está pegando o passageiro à força e colocando dentro do Uber. Onde é que está o direito também da livre escolha de ir e vir, né? Então tem tudo isso. Eu gostaria também nesse vídeo de dizer o seguinte para os meus colegas da Uber, daqui de Porto Alegre, de todo o Brasil, de qualquer lugar, que a grande parte dos taxistas, a maioria, são tudo taxistas formados por homens e mulheres trabalhadores, trabalhadoras honestos, ok? Que estão buscando o pão de cada dia. É meia dúzia, o que acontece, né? Como em todo o lugar, é meia dúzia de pessoas que estragam a categoria. Então, eu conversei com vários taxistas, não só em Porto Alegre, de cidades vizinhas, e a maioria deles concorda de que o sol nasceu para todos, que há espaço para todos, que muitos deles nem conseguem atender todo mundo, né? E também ouvi a população, né, uma parcela de pessoas que representam a população dizendo que muitas vezes, é, por exemplo, em dias de chuva não conseguem táxi, o táxi não para. Se eles querem fazer uma viagem mais curta, os taxistas ficam bravos. Os taxistas não, alguns taxistas, diga-se de passagem. Alguns táxis estão sujos, alguns taxistas atendem mal, de camisa aberta, barba para fazer, cheiro de cigarro dentro do táxi, não são gentis, não são cortês. Na verdade, está existindo um furo de mercado e o Uber vai também ajudando a melhorar isso. Mas eu gostaria de deixar um grande abraço para os taxistas que merecem o nosso respeito. Aqueles que merecem o nosso respeito, que é a grande parte. Tá? Então, nós não entramos nessa guerra com o taxista, né? Mesmo aquele que é mau elemento, que está estragando a categoria da maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras honestos, dignos, homens honrados, que estão trabalhando aí como taxistas. Então, eu creio que essa briga ela vai aos poucos passando, né? Por quê? Porque não vai ser impossível que essa realidade do Uber não vai acontecer, tanto aqui em Porto Alegre como no resto do país, nas outras cidades do Rio Grande do Sul. Não tem como segurar, entendeu? Então eu gostaria de dizer que nós optamos pela paz, pela relação pacífica, tendo consciência de que há lugar para todos, ok? Se você for na qualquer rua grande de Porto Alegre, você vai ver que tem uma loja de calçados do lado da outra e ninguém fica brigando por isso, porque o público escolhe onde ele quer ir. Há milhões de lancherias, né? Várias lancherias numa mesma rua, o público que escolhe onde vai ir. Então, faz parte da postura ética, da postura, ah, faz parte de um comportamento de cidadão, de cidadã educado, educada, consciente, de que brigas, ataques, violências, ofensas não vão resolver. Não vão resolver. Então, meu amigo taxista, um abraço aí para você. Eu apoio o seu trabalho. E meus colegas da Uber aí também estamos cientes de que são tipos de serviços diferentes, como bem define aí o direito, a Constituição Federal. E lembrando ao quem governa o município ou quem vai definir as coisas, os caros vereadores, para eles pensarem sobre isso. São
transportes diferentes e não podem criar nada que fale mais alto do que a lei federal. Ok? E não vote, pessoal, não vote em quem não tem condições de nos representar, ok? No momento de crise que a gente está vivendo no país, posso dizer que a Uber veio, sim, trazer uma grande oportunidade para muitos de nós, de ganhar um dinheiro extra, e veio trazer uma grande oportunidade para muitos taxistas também, que vivem escravos aí do seu patrão, né? Posso assim dizer. Eu já trabalhei no táxi, eu sei como é que é. E não ganha aquilo que de fato mereciam. Então, por isso que tem muitos taxistas vindo também para Uber. Um forte abraço, paz, tranquilidade. O sol nasceu para todos e há espaço para todos. A população está dizendo já isso, porque mais de 80, 90% da população gosta muito da gente. Ok? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Deem um link aí, dê uma joinha, né? E passe os seus comentários. E os comentários ofensivos, certamente eu não vou autorizar a publicação. Forte abraço.